Olá, meu nome é André, estou aqui hoje para fazermos a análise das questões que foram colocadas na página Serviço Social Concursos. Tá bom? A primeira questão é da FUNCAB 2012, que foi realizada para a Prefeitura de Vassouras. A questão nos aponta: o serviço social se insere na mediação entre a esfera dos interesses do Estado, das classes dominantes e dos interesses da classe trabalhadora. Ponto, né? O serviço social lida cotidianamente com a atenção resultante de tal mediação. O que expressa? Então, o que expressa essa mediação não é como o pessoal que colaborou com a gente na página, né, as 25 pessoas que colocaram aí a sua opinião, né, a sua questão, expressaram. Na verdade, eles colocaram que os direitos sociais. Os direitos sociais, ele é fruto do Estado para amenização das expressões da questão social ou do controle de massa, como nós estudamos. Porém, o serviço social em si tem um caráter ético-político de compromisso com a classe trabalhadora e com compromisso da garantia e efetivação dos direitos sociais. E isso está no nosso código de ética, né? Qualquer assistente social, qualquer estudante do serviço social tem acesso a esse código, a esse projeto ético-político e desse caráter político da profissão. Então, a gente faz, sim, né, a mediação no seu sentido mais amplo, né, no seu sentido de embate, porém, sempre com o caráter ético-político da profissão. Não, então, os direitos sociais, eles vêm como uma garantia, eles vêm como uma política do Estado para combate às expressões da questão social, e nós, como assistentes sociais, nós, como um conjunto de pensadores do serviço social, intervimos na realidade com o nosso caráter político, nosso caráter ético-político da profissão. Ok? Se ficar alguma dúvida, é só perguntar na própria questão que a gente trabalha novamente esse tema. A próxima questão, né, é do Instituto Garça Aranha, também de 2012, e foi feita para a Prefeitura de Vitório Freire. A questão é: a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, que se regulamenta, né, nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 88, caracteriza-se por um conjunto de ideias e concepções da política de assistência social, como política de seguridade, garantidora de direitos da cidadania. Esta lei evidencia. Então, nessa questão, não houve erros, né, assim, do pessoal que colaborou com a gente. Nós tivemos aí a participação de 27 pessoas e as 27 pessoas colocaram a questão certa, que essa lei se expressa e evidencia a proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Por que não proteção ao meio ambiente? A proteção ao meio ambiente já tem sua legislação específica, que foi votada também no ano de 2012. Né? Claro que os caráteres da inserção da LOAS se passam dentro de um ambiente, porque nós vivemos em um ambiente, mas essa lei não objetiva isso. Né? A questão de concurso tem muito disso, onde pega-se, né, um tema geral ou específico e tenta-se colocar dentro de alguns critérios que nem sempre são tão claros ao leitor e pode passar batido. Né? Claro que para assistentes sociais que se prezem, que trabalhem, que efetivam políticas sociais, uma pergunta sobre a LOAS desse caráter, com essas questões, com essas opções inclusive, ficaria muito difícil ser de algum equívoco, né? Porque a outra opção também é de emprego e geração de renda. Claro que, dentro dos mínimos sociais, pensa-se em proteção social, né, a proteção do emprego, a geração de renda, mas isso não é o objetivo da lei.
ela está mais caracterizada para a proteção à família, à maternidade e todos os aspectos da proteção social em si, tá bom? Por último, a última questão que a gente vai analisar hoje, também foi colocada na página, é a questão para a Prefeitura de Ferreira de Moura, também em 2012, do CEPLEG. Segundo Miriam Veras Batista, uma grande pensadora do serviço social, o documento que delineia as decisões e caráter geral do sistema, suas grandes políticas, suas estratégias, suas diretrizes e precisa responsabilidades no caso, o plano. Apenas 2 pessoas acertaram essa questão. A maioria do pessoal colocou o programa. Claro que o programa ele vai delimitar de esfera mais pontual tudo aquilo que já foi trabalhado no plano. Mas aqui está falando, palavras-chave, grandes políticas. Um projeto, por exemplo, ele não vai trabalhar grandes políticas. O relatório ele vai relatar alguns dos objetivos, algumas das políticas trabalhadas. E já o plano ele vai pensar as políticas, as grandes políticas, o caráter geral de um sistema que vai gerar os programas, o programa e o projeto. Sempre pensando na escala macro, para o plano, depois o programa e por último o projeto. Relatório é avaliação, monitoramento, e tem um caráter aí de relatar uma experiência, relatar até um parecer de repente, mas assim, sempre pensando que um documento que vai delinear grandes políticas, o caráter geral do sistema, suas estratégias, a estratégia, claro que ela pode ser uma estratégia pontual de um programa, pode ser uma estratégia pontual de um projeto, com certeza. Só que lembra das palavrinhas-chave, geral, plano, tudo que é macro, plano, tudo que for grandes políticas, plano novamente. Lembrando que a ideia é que sempre haja mais questões na página Serviço Social Concursos, para que a gente possa se habituar com o linguajar de prova e com essas pegadinhas, essas coisas que acaba tirando a gente de um processo seletivo aí que a gente idealiza, tá bom? Obrigado e até a próxima.